padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, abramos o coração e os ouvidos para proclamar a palavra e escutá-la com amor, e assim, a exemplo da amada Mãe Maria, nos deixar interpelar, porque acolhendo essa palavra que nos interpela, nosso coração produz a força do amor de que precisamos. Santo Agostinho, no seu tratado sobre o Evangelho de João, comenta: o repouso de Deus no sétimo dia é figura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dizia: meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. Assim a palavra de Deus vai nos mostrar, chamando-nos a compreender, de fato, a missão de Cristo dada pelo Pai para nos salvar. Porque o Senhor Jesus é verdadeiramente Deus, é na verdade o Verbo de Deus. E nós sabemos, como diz o evangelista João no primeiro versículo do seu capítulo 1 do Evangelho: no princípio era o Verbo. E não era um verbo qualquer, mas o Verbo era Deus e tudo foi feito por intermédio dele. Talvez tenhamos aqui a figura do seu repouso no sétimo dia, depois de ter realizado todas as suas obras. Somos chamados a ler e a ver no Evangelho a grandeza das obras de Jesus. Tendo terminado todas as suas obras no sexto dia da semana, inclinando a cabeça, descansou no sepulcro de todas as suas obras. Parece, portanto, dizer: por que desejais que eu não trabalhe no sábado? A prescrição do sábado foi dada com esse sentido. Deus é a grande referência e não se pode nunca perder a referência de Deus, porque perdida, perdemos o nosso rumo. Por isso, somos chamados a considerar as obras de Deus. E Jesus quer mostrar exatamente que ele estava ali quando as obras de Deus foram feitas e foram feitas por ele. Por isso, ele conhece. Meu Pai trabalha sempre, diz ele. O Pai fez a luz. Para criar a luz, disse: faça-se a luz. Se ele o disse pelo Verbo, o fez. Jesus diz: eu era seu Verbo, eu sou o seu Verbo. O mundo foi feito por mim nessas obras e nelas o mundo é governado por mim. E por isso ele diz: meu Pai trabalha quando fez o mundo e até agora ele trabalha governando o mundo. Foi por Cristo que ele fez o mundo e é por Cristo que ele o mundo governa. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amado irmão, amada irmã, este é o nosso grande desafio.
qualificar a nossa fé, dar a ela uma estatura adulta. E isso significa compreender a força da intimidade do filho com o pai. Não se pode viver a fé de modo adulto e operoso, fecundo, quando simplesmente nós a praticamos como um interesse para nós mesmos. Na verdade, a nossa fé cresce e conquistamos a envergadura que precisamos e a força importante e indispensável para conduzir a vida na medida em que conhecemos a intimidade do Filho com o Pai. Por isso ele vem a nós para nos introduzir nesta intimidade, o que não poderíamos nunca fazer por nós mesmos. Por isso ele diz, o Pai trabalha sempre, eu também trabalho. Os seus conterrâneos religiosos não conseguiam compreender isso e queriam matá-lo exatamente porque o considerava blasfemo por violar o sábado. E, sobretudo, por chamar a Deus o seu Pai, assim fazendo-se igual a Deus. Nós somos chamados em Cristo, por Cristo, para chamarmos a Deus de Pai e experimentarmos a força desta intimidade. Jesus, por isso, adverte. Em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si, ele apenas faz o que o Pai faz, o que vê o Pai fazer. O Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz, e lhe mostrará obras ainda maiores, que nos causará sempre maiores admiração. Por isso, irmão e irmã, somos chamados a cultivar a oração, a escuta da palavra, para crescermos na experiência bonita de uma profunda intimidade com Deus em Cristo. É aí que está a fonte da nossa vida, é aí que está a fonte inesgotável da nossa força. Unidos ao amado Filho de Deus, com a intercessão da amada Mãe Maria, supliquemos a graça de crescermos nessa intimidade para ganharmos a envergadura verdadeira, nossa, dignidade maior, filhos e filhas de Deus. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria e muita esperança, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira